Acessibilidade, segundo o dicionário, pode ser definida como qualidade do que é atingível ou que se tem acesso. De acordo com o Censo Escolar de 2014, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 3 em cada 4 escolas do país não contam com itens básicos de acessibilidade, como rampas, corrimãos e sinalização adequada. O problema não é diferente nas universidades. Chegar ao nível superior ainda é uma barreira para um portador de necessidades especiais. Na série Diversidade Humana, vamos falar sobre acessibilidade, a cegueira na universidade, e dialogar sobre o direito de ir e vir dos deficientes visuais. A acessibilidade garante que o indivíduo consiga transitar, que ele consiga ir e vir com segurança. Ela dá ao indivíduo a capacidade, a tranquilidade para que ele possa exercer as suas atividades plenas enquanto cidadão. É difícil falar em acessibilidade para deficientes visuais nas universidades, primeiro porque a deficiente visual é uma categoria muito genérica. Você tem a cegueira profunda, a cegueira superficial e a baixa visão. E essas pessoas requerem modalidades de acessibilidade diferentes. Segundo, porque o conceito, as universidades, elas são muitas, com diversas peculiaridades. Então, em tese, a condição que nós temos de acessibilidade hoje, em boa parte das universidades, é melhor do que existia em 2000, quando surgiu a Lei Brasileira de Acessibilidade. O grande entrave é a descentralização do sistema de ensino das universidades, que é diferente do ensino que a pessoa tem, que o aluno tem durante o ensino fundamental e durante o ensino médio. A própria estrutura da universidade, onde os professores estão ligados a laboratórios, a grupos de pesquisa, a grupos de estudo, faz com que essa descentralização aconteça, o que é natural, e isso faz com que seja difícil que todo grupo tenha a percepção das necessidades de um aluno com necessidades específicas dentro de determinado curso. As dificuldades de acesso tiram o direito de ir e vir com autonomia. Por isso, a colaboração de professores e colegas de classe é de extrema importância. Os professores sempre procuram saber do que eu preciso, como eles podem me ajudar, assim como os colegas nos trabalhos, nos trabalhos em grupo. Dos colegas agora, sim, né? Porque quando eu entrei, não, era tudo muito rasinho, né? Eles não queriam muito, tinha uma certa resistência. Depois de um tempo, eles foram se aproximando e eu comecei a ter apoio deles. Um pouco mais de segurança, independência e compreensão podem facilitar e muito o dia a dia dos alunos. Existe uma dificuldade, não só na universidade, mas de boa parte das pessoas, em se aproximarem, se relacionarem com pessoas com deficiência numa medida natural. Então, ainda tem o aspecto novidade. E enquanto esse aspecto novidade existir, e existir negativamente, algum nível de segregação a gente vai ter. Mas a gente evoluiu muito. Sobretudo, de 20 anos para cá, com a nova LDB, a gente alcançou progressos. Investir em capacitação de todo o campus da universidade. Quando eu falo de todo o campus, não é só do corpo docente, mas de todo o corpo técnico, todo o corpo de apoio, que está ali para receber, para trabalhar junto com aquela pessoa com necessidades específicas, com necessidades especiais. Dar uma atenção, principalmente quando chega o aluno com deficiência, para que ele sinta-se recebido pela universidade e tendo as suas necessidades atendidas, e desenvolver dentro da própria estrutura da universidade núcleos de apoio cada vez mais efetivos que deem suporte a todo um sistema de acessibilidade dentro da estrutura universitária. Se depararem, enfim, né, com a realidade de ter um aluno com cegueira ou com uma própria baixa visão, né, que a gente inclui aí o conceito de deficiência visual, eles já estarem ambientados. Então, você incluir a pauta da pessoa com deficiência dentro do plano pedagógico, do planejamento pedagógico da universidade, eu acho que esse é o primeiro passo. A principal barreira, acredito que seja a quebra do preconceito, né? E para isso nós vamos atuar em prol da acessibilidade atitudinal, né? Como é que nós vamos fazer isso?
através de programas de sensibilização de toda a comunidade acadêmica, né, chamando atenção, levantando aspectos importantes no quesito diversidade, né, reconhecimento e aceitação dessa diversidade. Isso com certeza vai transformar toda a nossa comunidade, não apenas o ambiente para aquelas pessoas que têm as necessidades especiais, né, mas para todos nós. Um aluno deficiente visual, você tem que estar o tempo todo atenta à reação dele, porque na verdade você está construindo algum conhecimento na sala de aula. Se você constrói, os outros que não são deficientes, você sabe o que você vai fazer. Agora, o deficiente, a gente tem que acompanhar se ele realmente está construindo, se ele está acompanhando o que você está falando. Às vezes eu vou passar um vídeo, né? Eu sei que esse vídeo tem uma mensagem que é de imagem, né? Se a mensagem é de imagem, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Então eu explico antes o que a gente vai ver, ele vai escutar a fala, né? E aí depois a gente tem que ter algum colega que faça acompanhamento para depois, para ir relatando aos poucos para ele. A gente entende que é uma turma de 40, 50 alunos e que você é a única pessoa que tem um diferencial ali dentro, mas não dá muito trabalho. A Natália é uma pessoa muito safa. Ela tem toda a acessibilidade a qual ela precisa. Dentro da sala de aula, nossa colaboração é mais no contexto de, se eventualmente tiver alguma coisa escrita no quadro, nós repassarmos a ela. Há algumas necessidades, algumas adaptações. Às vezes, a gente, por exemplo, teve trabalhos que a gente teve que fazer fora. Então, a gente tinha que estar de lado, sempre assim com ela, do lado dela, acompanhando ela, pelo fato dela não se localizar bem. Mas, de resto, em sala de aula mesmo, não requer tanto quanto a gente às vezes imagina. Foi uma experiência bastante enriquecedora, porque você ouvir ou você esporadicamente encontrar com algum deficiente na rua, você simplesmente passa por ele, você até o percebe, mas você passa por ele. Mas quando você tem essa vivência de estar junto, você tem um olhar um pouco mais diferenciado e você começa a ter uma certa clareza das necessidades às quais eles precisam. Então, para mim, foi bastante enriquecedor, sim. Eu acho que ela ensina até muito mais pra gente do que a gente pra ela. Uma aliada nesse processo de inclusão é a tecnologia. As pessoas são diversas, então os mecanismos, as maneiras que elas têm de lidar com a questão das tecnologias é diferenciada. A questão dos materiais, por exemplo, tem gente que realmente prefere áudio, tem gente que já prefere um livro digitalizado, tem gente que, por exemplo, no caso do deficiente visual, prefere um livro a braille ou um texto, né, escaneado ou digitalizado. Então, realmente se preocupar com essas questões no que diz respeito às avaliações e tudo que engloba, né, o contexto educacional e acadêmico. Eu vou dar um exemplo do software Cegesc Ava, que é um ambiente virtual de aprendizagem cooperativa. Ele é um software que é distribuído gratuitamente. Utilizar esse software, ele é distribuído gratuitamente e ainda o Instituto Nacional de Tecnologia promove oficinas junto às redes de ensino, parceiras do projeto, para ampliar o uso dessas tecnologias. E o Cegesc Ava, ele também é o software que vai embarcado no mural eletrônico acessível. Temos adquirido, não é, uma série de recursos, de ferramentas tecnológicas que vão dar conta de outras dimensões da acessibilidade e que com certeza serão importantíssimas para a educação inclusiva, né? Alguns exemplos: impressora em braille, uma prancha para utilização da lupa com zoom, da lupa eletrônica com zoom, um monitor de 23 polegadas para utilização dessa lupa. Temos teclados em braille para utilização em computadores com programas DOSVox e NVDA. Enfim, uma série de recursos que vão com certeza auxiliar os nossos estudantes. Muitas mudanças ainda precisam ser feitas, tanto na arquitetura das universidades quanto na mente daqueles que a frequentam. Essas adaptações arquitetônicas, que você acessa aos locais, você tem um trajeto sinalizado, logicamente, o deficiente visual, com o passar do tempo, se ambienta,
né? Você pega a referência de um espaço, de um corredor, de posicionamento de um banheiro, de um bebedouro, de uma sala. O ambiente universitário ele tem um pensamento mais disposto a incluir, contudo, ele apresenta maiores dificuldades pela própria estrutura da universidade, pela própria amplitude da estrutura da universidade. Sempre que o seu ambiente estiver adaptado, sempre que o ambiente te oferecer condições e oportunidades de forma equivalente, né, com as pessoas que não tenham deficiência, você diminui a sensação da deficiência. Nós temos em todos os campi as sinalizações necessárias, né? Essas sinalizações são muito importantes para assegurar a acessibilidade arquitetônica. Onde você não tem nenhuma forma de sinalização, você aumenta essa noção do que é você ser deficiente. Preconceito, para mim, talvez tenha sido até hoje a maior mola mestra de tudo que eu fiz, porque é com preconceito que a gente cresce. Evidentemente que você tem formas e formas de preconceito, desde do simples desconhecimento até a intolerância propriamente dita. Perante a lei, todos somos iguais, portanto, conviver com as diferenças também é nosso dever. É tempo de reconstruir conceitos, e esse caminho deve ser trilhado pela conscientização e criação de uma sociedade cada vez mais justa.